Hoje nós estamos dando início à campanha dos filhos. Hoje é a primeira pregação e antes de eu falar pela Bíblia, eu vou falar algumas coisas antes. A psicologia, quando você estuda, a Meg pode nos dizer isso melhor, ela vai dizer que para educar uma criança é necessário uma vila. E o que seria uma vila? Seria várias pessoas. Quando a gente educa um filho, ele tem o nosso exemplo, ele tem o exemplo do pai, da mãe, aí começam os exemplos dos tios, dos avós, das pessoas que estão em volta. E isso é necessário para o desenvolvimento da criança, porque uma só pessoa não consegue passar todos os exemplos que a criança precisa. E a psicologia vai dizer também que os pais são a pessoa favorita dos filhos até 10, 12 anos. Os filhos deixam de amar? Não. Mas eles criam outros vínculos, outros laços. Eles vão ter amigos, eles vão ter ídolos, eles vão ter pessoas que eles também admiram. E o tempo com os pais vai diminuindo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Os laços da família, ele tem que ser mais forte que os laços externos. O tema é educação com fundamento. O fundamento tem que ser a família. Nós falamos de emoções. As emoções internas, quando a gente fala de criança, até 4, 5 anos. As emoções internas é aquilo que a criança é. Ela nasce mais falante, mais calma, mais preocupada, mais na dela, mais extrovertida. Essa é a criança. Só que existem as emoções externas. E as emoções externas, nós todos temos responsabilidades. Porque as emoções externas, elas são criadas com a criança pelo que ela vê. Então a criança que ela está no meio de briga, de confusão, de bebida, de drogas, a tendência é que essa criança se aproxime mais disso. Eu convivi com muitas pessoas que bebiam, usavam droga, fumavam, e eu perguntava assim, mas aonde tudo isso começou? Quando foi que você começou? E alguns deles falavam assim para mim: meu pai bebia antigamente, e ele ia trabalhar e deixava as garrafas de bebida atrás do fogão. Quando ele ia trabalhar, eu experimentava. Eu comecei a fumar pelas bitucas de cigarro que eu via caída no chão. E muitas vezes nós, como família, queremos transferir essa responsabilidade para o externo. Aprendeu na escola, é a internet, é os amigos. Mas será? Será que os fundamentos da família não tem que ser mais fortes que os externos? Para que essa criança entenda? A minha família sempre teve muita bebida. Desde criança. As minhas festas em família tinham muita bebida. E eu, apesar de não ser cristã, eu nunca bebi. E as pessoas sempre me perguntavam, né? Mas você nunca teve vontade? O que aconteceu? Eu falei, eu ouvi a voz da minha mãe. A minha mãe sempre falou muito comigo. Olha, você vê o que tem na família, o que a bebida faz. Não vai por esse lado. A voz da minha mãe falava mais alto que a voz externa. E eu não fiz coisas erradas? Fiz outras coisas, fiz. Mas isso específico, que era uma tendência das festas da minha família, graças a Deus eu não tive esse problema. E aí, trazendo isso para a vida cristã, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler em duas partes, tá? Primeiro a gente vai ler 1 Samuel 1, 20 e 22. Essa criação que a gente fala, essa educação, a gente fala de bebida, de drogas, mas existem também os exemplos como sociedade, como a criança se porta, como ela fala com as pessoas. E isso é uma responsabilidade também que ele vê dentro da família. Em 1 Samuel 1, 20 e 22. Diz assim: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho,
a quem chamou Samuel. E explicando: eu roguei a Yahvé. Ana, porém, não foi com eles. Desculpa, gente, eu acho que eu passei errado, peraí. É 1 Samuel 20 até... Eu vou ler aqui da minha Bíblia. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Samuel. Porém dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido que quando o menino fosse mamado, então o levaria para aparecer perante o Senhor, e lá ficaria para sempre. É a mesma coisa, gente, só em outra versão, tá? Então, todos nós conhecemos a história de Ana. Ana era uma mulher que ela era estéril, ela era envergonhada, e ela orou, e ela pediu um filho ao Senhor. Ela foi até o templo, ela orou, e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. E aí vem esse versículo: Ana engravidou, Eucana, como seu marido, subiu para fazer o sacrifício, e ela falou: eu vou ficar aqui até que o menino desmame, mas no tempo certo eu vou levar à casa do Senhor. E agora nós vamos ler 1 Samuel 3, nós vamos ler do 8 até o 20. Lá diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele levantou e foi. E ele disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava um jovem. Por isso que Eli disse a Samuel: vai, deita-te, e há de ser, se te chamar dirás: fale, Senhor, porque seu servo te ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala que teu servo ouve. E disse Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo que tenho falado contra a casa, e começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os que seus filhos escravos não repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca mais, jamais seria expiada a sua iniquidade, nem sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então subiu à porta da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar a visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que a palavra que te falou, peço que não me encubras, assim Deus faça, e o outro tanto, se me cobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel contou aquelas palavras e nada encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor com ele, e nenhuma das tuas palavras deixou de cair em terra. Então aqui já fala quando Deus fala com Samuel. Samuel ainda sendo jovem, Deus chama Samuel. Samuel não entende bem que é a voz de Deus. Ele vai falar com o profeta, e o profeta fala: Deus quer falar com você. Deus fala a Samuel que ele vai repreender a casa de Eli, porque ele não repreendia as coisas más que os filhos deles faziam. Não parecia bem aos olhos do Senhor. E o Senhor diz aqui que vai usar Samuel. E daqui eu tirei 3 ensinamentos. Primeiro, Ana orou. Ana orou e ela profetizou que o filho seria do Senhor antes dele nascer. Nós aprendemos isso na escola bíblica na terça-feira,
quando o pastor falou sobre profetizar. A gente não está vendo nada, parece loucura. Como que eu vou entregar um filho para o Senhor se eu sou estéril? Eu nem sei se eu posso engravidar, mas ela profetizou e o Senhor fez. E eu te pergunto nessa noite, que tipo de oração você tem feito para os seus filhos, para aquelas pessoas que você educa, para aquelas pessoas que compartilham com você? Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou educando ninguém, eu não sou pai, não sou mãe, mas você foi educado. Todo mundo foi educado por alguém. E aquelas emoções que eu falei lá atrás, externas, a gente carrega a vida inteira. Às vezes, inconscientemente, a gente nem sabe, mas ela está com a gente. E aí eu te pergunto, para aqueles que querem ter um filho, que tipo de oração você tem feito ao Senhor? Para que Ele te conceda um filho? Para aqueles que já têm filho ou que criam alguém, que tipo de oração a gente tem feito? A gente tem pedido para que ele cresça com riqueza, com bens. Nada disso é pecado. Mas você tem orado para que essa criança seja homens e mulheres de Deus? Porque a mãe de Samuel, Ana, ela falou, eu vou entregar ao Senhor, ele é dele. Ela creu que Deus poderia acrescentar todas as coisas na vida do filho dela. E ela entregou. E é muito difícil a gente entregar, porque a gente não sabe o que Deus pode fazer. Ana, se a gente parar para pensar, Ana queria tanto um filho, mas ela ficou longe dele. Mas por um propósito. Então, nós temos que aprender, como diz o pastor sempre, a orar. Às vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós não sabemos falar com Deus e nós não recebemos. Então, nessa noite, se você nunca orou, ore, Senhor, que sejam homens e mulheres de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. A segunda coisa é, Samuel tinha um pastor. Nós, nos dias de hoje, não vamos ter um filho e entregar lá na casa do pastor Nelson. Ó, pastor Nelson, ó, pastora Lu, cria pra mim. Não. Mas nós temos, as crianças, ela precisa de um pastor. Muitas vezes nós achamos que a criança não precisa de pastor e nem ser pastoreado. Eles não entendem. Para quê? Eles precisam ter referência espiritual. A primeira oração, ela vai vir dos pais, obviamente, da casa. Mas ele precisa ter uma cobertura espiritual. Que tipo de cobertura espiritual os nossos filhos estão tendo? Eu fiquei por muito tempo no ministério infantil. Quando eu entrei no ministério infantil, eu não entendia muito bem, né? Eu falava, ai, pastor, tá doido, eu tô aqui, né? E a gente via aquelas crianças correndo, você falava assim, mas o que eles estão entendendo? Eu tô falando, será que eles estão entendendo alguma coisa? E tinha um menino que ele tinha 4 aninhos. Ele corria, parecia que não estava escutando nada que eu falava. E um dia a gente começou a fazer oração, ele veio na roda, aí falou assim, tia, eu quero fazer oração. Aí eu, tá bom, né? Aí ele falou assim, eu quero agradecer Jesus, porque meu pai não bebe mais pinga. Eu não tinha mais o que dizer, eu não tinha o que falar, porque eu não imaginava que ele sabia quem era Jesus, que o pai precisa se libertar e que aquilo fazia mal. E ele falou isso e voltou a correr. Normal, ele já agradeceu. Então naquele momento eu entendi a importância do ministério, a importância da criança estar ouvindo, por mais que eles não falem o tempo todo. A importância da criança ter uma igreja como referência, da criança ter referências espirituais, de pessoas que entendem da palavra de Deus. A palavra diz, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ela não vai desviar, porque ela vai lembrar desses momentos que ela esteve na igreja. Quando o pastor falou para mim a primeira vez que eu tinha que casar, ele falou várias vezes, ele falou assim para o Thiago, a minha preocupação não é mais com você, eu estou preocupado com o Arthur e com o Felipe. E eu fiquei olhando para a cara dele, porque a gente às vezes se acha muito importante, né? Você está preocupado comigo. Mas o pastor entendeu que eu e o Thiago tinham o resto da vida para servir a Deus, mas o Arthur e o Felipe têm a vida inteira para servir a Deus. E isso faz toda a diferença. E a terceira coisa é que Samuel ouviu a voz de Deus
ainda sendo muito jovem. Eu falei lá no começo que as crianças, elas têm a tendência de ouvir vozes mais externas quando elas estão mais maiores, né? E por que Samuel, ainda sendo jovem, conseguiu ouvir a voz de Deus? Muitos vão falar assim, mas ele tinha ele estava como sacerdote, ele errou, o Senhor repreendeu, o Senhor falou na palavra com o próprio Samuel. Samuel, ele tinha a influência dos filhos de Eli que não serviam a Deus. Ele não podia ter olhado e falado assim, eu estou aqui servindo a Deus, mas eles estão lá curtindo, eu não poderia ter ido lá. Mas a influência que ele teve da mãe que orou era maior. Samuel tinha uma mãe que orava, Samuel tinha um pastor e Samuel tinha uma promessa. E o Senhor cumpriu, e ele foi o primeiro profeta. Ele ungiu Davi, ele ungiu Saul. Quantas coisas a Bíblia relata sobre Samuel? Por causa de uma oração, por causa de uma oração de Ana. Ana fez apenas uma oração. E para encerrar essa palavra, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 5 ao 7. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Lá diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordenei estejam em teu coração. Tu ensinarás com todo zelo de perseverança. Teus filhos conservarás sobre as escrituras, quando estiverem sentados em tua casa, quando estiverem andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. O Senhor dá uma ordem: você servirá ao teu Deus de todo o teu coração, e você vai passar para os seus filhos em todo o tempo, ao deitar, ao levantar, em todo o tempo da sua vida. Então, que essa palavra de hoje fique no coração de vocês, que a educação dos nossos filhos, elas têm que estar fundamentada em Deus e na família. O conhecimento é necessário, o pastor Nelson falou aqui. Eles precisam do conhecimento externo, mas o fundamento deles tem que ser Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas na vida deles. Amém? Amém. As palmas louvam o Senhor. Pastor?